Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Cantarelli, ele que é médico cardiologista, também é diretor da Angiocardio aqui de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre hipertensão. Doutor, nós somos as ruas da cidade, perguntamos a algumas pessoas de que forma que elas se preveniam ou combatiam, no caso, a hipertensão. Vamos às respostas. Acho que o principal problema da hipertensão é o sal, né? E eu ando meio viciada em amendoim salgado. Acho que é isso que está me dando problema. Inclusive inchou muito os pés, as mãos, tudo. Comigo começou a inchar. Eu nunca tive problema assim de inchar os pés, né, o corpo. E eu venho notando que depois que eu fiquei com essa mania de comer amendoim, eu tô inchando, né, os pés, as mãos. Está se consultando no médico, né? Cardiologista. Eu, inclusive, sou hipertenso, né? E, enfim, infelizmente a gente tem que ficar à base de remédio, né? E fora também a alimentação, a dieta, tomar cuidado com a obesidade. E é esse tipo de prevenção que a gente tem que ter. Doutor, queria um comentário do senhor, primeiro com relação à primeira entrevistada, que falou sobre essa mania, né, que ela até está assumindo publicamente, a do amendoim, adiciona-se sal. Muita gente, não só no amendoim, mas tem muita gente que consome soja, mas adiciona uma carga muito pesada de sal também. Isso é claro que traz impactos, queria que o senhor comentasse sobre isso. E a questão do inchaço, que se é realmente muito comum nesses pacientes também. Na verdade, o excesso do sal, do sódio, ele aumenta uma pressão dentro do sangue, uma pressão que chama de pressão oncótica, e facilita o extravasamento de líquido, ou seja, a parte líquida do sangue para os tecidos, provocando edemas, que são os inchaços, né? Não necessariamente a pessoa hipertensa ela vai ter o inchaço, mas qualquer pessoa que tiver uma dieta muito rica em sal, ela pode ter uma propensão a ter edema, uma retenção hídrica um pouquinho maior, né? Agora, isso obviamente piora um pouco o tratamento da hipertensão se o paciente não ajuda e ingere muito sal. Isso acaba piorando um pouquinho a situação. Agora, como prevenir, né? A prevenção da hipertensão. Obviamente, se você tem a carga genética e uma possibilidade de desenvolver hipertensão, e muitas vezes essa chance ela vai aumentando durante a nossa vida e vai chegar na fase adulta, você tem uma ideia, depois dos 60 anos, a chance de a gente ter hipertensão é quase 50%. A prevenção é exatamente um hábito de vida saudável, né? Atividade física, não tentar emagrecer ou evitar, se a gente está falando em prevenir, evitar o ganho do peso, evitar o sedentarismo, evitar o excesso de bebida alcoólica, evitar o tabagismo que leva à vasoconstrição, que são fatores de risco importantes para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, prevenir, na verdade, passa por um hábito saudável de vida, uma alimentação saudável e os hábitos saudáveis, que às vezes é muito difícil numa cidade em São Paulo, a correria, o estresse, o trânsito, e é difícil a gente ter um hábito saudável, mas a gente tem que procurar por aí, esse é o caminho da prevenção. O senhor comentou sobre a questão do peso, né? Geralmente nós associamos a hipertensão com a obesidade, mas existem pessoas magras que também são hipertensas? Sem dúvida. A hipertensão, a obesidade, ela é um fator de risco à hipertensão, mas não é o único e às vezes não é exclusivo. Então, às vezes a pessoa é magra, mas ela é hipertensa pela carga genética dela, e a hipertensão pode ser inclusive severa, ou seja, grave, sem relação com o peso. Aí estão envolvidos outros mecanismos da gênese da hipertensão que não a obesidade, né? A obesidade é um deles. Existem vários fatores, né, que pioram a hipertensão. A apneia do sono, por exemplo, a doença obstrutiva do sono, ela também piora, ela aumenta os valores pressóricos, então também há uma outra patologia que entra aí para piorar a hipertensão arterial. Mas via de regra, você conhecendo a sua história familiar, você fazendo check-ups, você conhecendo a sua pressão arterial, esse é o caminho para você tentar ter uma vida mais saudável. Não existe diagnóstico da hipertensão sem que você meça a pressão arterial. Para saber que você é hipertenso, você tem que medir a pressão. Não existe nenhum outro exame que vai te dar de uma maneira mais rápida e fácil esse diagnóstico. Mas infelizmente são poucas as pessoas que têm o hábito de ir ao médico e medir a pressão arterial.
Estima-se no Brasil, quer dizer, quase 30 milhões aí de hipertensos, mas estima-se que metade dos hipertensos no Brasil não estão diagnosticados, ou seja, que seja o dobro o número de hipertensos no Brasil, justamente por dificuldades diversas ou um hábito cultural de não medir a pressão ou não ir no médico, ou só ir quando tiver algum problema. E isso acaba, então, diminuindo o diagnóstico da hipertensão, que é uma coisa importante, porque a pressão alta ela pode levar a problemas sérios no decorrer da vida. O mais sério, o infarto do miocárdio, um derrame, por exemplo, que são doenças ou que matam ou que incapacitam a pessoa. O senhor comentou sobre a medição da pressão, tem muitas pessoas que acabam recorrendo àquelas máquinas nas farmácias, né? Isso não deveria ser correto, né? O mais indicado realmente seria medir a pressão com um médico, com um farmacêutico mesmo. Exato. Por quê? Para fazer o diagnóstico da hipertensão arterial, isso é um diagnóstico muito importante, porque uma vez que você tem o diagnóstico de hipertenso, você vai ter que seguir um tratamento e dificilmente você vai deixar de ser hipertenso. Agora, se eu for com o aparelho de pressão no meio de um estádio de futebol, no meio do jogo, naquela tensão, e eu medir a pressão de uma pessoa aleatoriamente lá, essa pessoa vai estar hipertensa. Significa que ela é hipertensa? Não. Porque a nossa pressão arterial ela não tem um número que fique 24 horas por dia igualzinho, 12 por 8. Não, ela é mais baixa quando a gente dorme, ela é mais alta quando a gente acorda, depois ela volta a ficar mais baixa no começo da tarde, ela volta a subir no final do dia, no começo da noite, depois ela baixa novamente. Então existe um círculo que a pressão faz, em que a pessoa é normal, mas ela pode ter durante o dia picos aí de 13 por 9, por exemplo, e não ser hipertensa. Então, para você medir realmente a pressão, e falar, olha, ela é ou não hipertensa, existem algumas regras básicas. Você não pode ter comido muito, depois do almoço, aproveita, anda, vai até a farmácia e mede. Não pode ter comido bastante, não pode ter bebido bastante, não pode ter tomado café, não pode estar estressado, correndo, tem que estar descansado, relaxado, na posição, para medir, na posição sentada e não em pé, na farmácia, por exemplo, posição sentada, sem as pernas estarem cruzadas, descansado, esperar 5 minutos nessa posição e aí medir a pressão sentado no antebraço. E aí sim vai ter um nível de pressão que realmente deva ser o seu nível normal de pressão. Agora, às vezes é muito difícil até no médico, até no hospital, você ter essa situação. A pessoa já vai ansiosa para o médico, ansiosa para o hospital. Às vezes na própria correria dos consultórios, do pronto-socorro, mede-se a pressão e chega-se às vezes a um valor que fala, puxa, minha pressão está 13 por 9, nunca tive isso. Puxa, quem não passou por essa situação? Uhum. Mas nós médicos, a gente nunca leva em consideração a primeira medida da pressão, da primeira consulta, onde a pessoa está estressada, não conhece o médico. E sim na segunda consulta, onde a pessoa já está mais relaxada. Então existe uma técnica para você dar o diagnóstico da hipertensão. Medir a pressão na rua, medir fora, medir em casa, é válido, desde que você já tenha o seu diagnóstico de hipertensão ou de não hipertensão, e medir vai ser apenas para um controle ou para ajudar o médico no tratamento. Você medir em casa, no aparelho calibrado direitinho, isso vai ajudar no seu tratamento. Agora, para determinar se você é hipertenso ou não, não é na rua, não é na farmácia que você vai pela primeira vez medir a pressão. Agora, doutora, as pessoas se confundem bastante também com relação a qual seria a medida certa para essa medida mínima da pressão e a medida máxima da pressão. Quais deveriam ser esses parâmetros? Até para que as pessoas, no momento, assim, às vezes acabam fazendo essa medição em casa, acabam se confundindo, acham que essa pressão mínima está muito alta ou está muito baixa. Quais seriam os padrões corretos para que se tenha esse diagnóstico? Até a medida de 12 por 8, que na verdade é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. 12 por 8 seriam centímetros de água. Até 12 por 8 a gente considera a pressão normal. Hipertensão limítrofe, quando você chega perto de 14 por 9. Uma hipertensão leve, acima de 14 por 9, perto aí de 15 por 10. 15 por 10 já é uma hipertensão moderada, e a hipertensão grave, acima de 16 por 11. Ou grau 1, grau 2 e grau 3, como atualmente a gente tem utilizado. Então,
para o público é importante saber que se sua pressão está acima de 12/8, talvez você está hipertenso, mas talvez você tenha hipertensão. Então você precisa aferir se realmente a sua pressão sempre estiver acima de 12/8, ou 120/80, como você vai enxergar no aparelho, significa que você precisa procurar um médico para ver se realmente você é um hipertenso ou não, né? Tem muita gente que faz essa medição em casa e acaba encontrando o resultado da mínima muito próximo do resultado da máxima. Nesse caso, é bom ter esse cuidado de consultar um médico ou consultar um farmacêutico, porque isso não é o normal. Isso, porque a hipertensão, ela pode aferir e ela pode afetar os dois valores. Então a pessoa pode ter o valor da mínima alto e o valor da máxima alto, que é o mais frequente. Ou pode ter o que a gente chama de hipertensão diastólica, ou seja, só a mínima elevada. Ou a hipertensão sistólica, que é só a máxima elevada. Qualquer uma dessas situações categoriza-se o diagnóstico de hipertensão e precisa tratamento. Agora, é importante que o aparelho esteja calibrado direitinho, que não seja um resultado que seja um resultado confiável, para que você então tenha aí um valor adequado para você seguir. Hoje nós estamos falando sobre hipertensão com o Dr. Marcelo Cantarelli, que é médico cardiologista e também diretor da Angiocardio aqui de São Paulo. O site para que você obtenha maiores informações é justamente esse que vai aparecer aí no seu monitor, www.grupoangiocardio.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado a respeito deste tema. Espero que você continue conosco. Até já.